Olá a todos, muito bem-vindos às aulas de Matemática Online. Na aula de hoje vamos abordar o conceito de função módulo. Então, para iniciar aqui o estudo da função módulo, vamos pensar no módulo de um número, ou seja, no seu valor absoluto. Se nós pensarmos no número 5, o módulo ou o valor absoluto do 5, nós sabemos que é o 5. Porquê? Porque, no fundo, é a distância do número 5 até ao zero. E então o 5 está a uma distância de 5 do zero. Mas se for um número negativo, o menos 5, nós dizemos que o seu módulo ou valor absoluto vai ser também 5. Porquê? Porque a distância do menos 5 até ao zero é também 5. Ou seja, o módulo de 5 e de menos 5 é o mesmo valor. E se nós atribuirmos mais valores positivos, nós vamos ver que sempre que estamos a falar do módulo de um número positivo, ele fica sempre igual, não é? Posso ter aqui também o módulo de π, que também me vai dar π. No entanto, nos valores negativos, nós vamos ter aqui o valor com sinal contrário, ou seja, menos 4, ele vai ficar 4. Menos 10 vai ficar 10. E isto vai acontecer para qualquer valor negativo. Então o que é que nós temos? Quando o valor é positivo, fica igual. Quando é um número negativo, nós trocamos o sinal. Ou seja, eu também posso escrever que o módulo de menos 20 é a mesma coisa que menos 20. Ou seja, ao menos 20 eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. E então vamos obter o 20. Na prática, nós colocamos logo o 20, não é? No entanto, eu estou aqui a multiplicar por menos 1 para trocar o sinal a esse valor. Ok, então isto é muito importante para iniciarmos então aqui o estudo da função módulo. Então, a função módulo vamos considerar como sendo f de x igual a módulo de x. É a nossa função módulo. E definida por ramos, nós vamos fazer desta forma. Praticamente aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Ou seja, se o que está dentro do módulo for um número positivo, ele fica exatamente igual. Eu estou aqui a incluir também o zero, maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou igual a zero, porque o módulo de zero é o próprio zero. Então também está correto, não é? Podemos então incluir para os números positivos ou para o próprio zero. No entanto, se o número que nós tivermos aqui no módulo for um valor negativo, nós colocamos menos x, aquilo que eu fiz anteriormente, exatamente multiplicar por menos 1 para que o valor passe a ficar positivo. Ok? Então isto é a função módulo definida por ramos. Okay? É importante também recordar o que é uma função definida por ramos. Podem ver o vídeo que vou deixar na descrição que fala precisamente sobre as funções definidas por ramos. Se eu agora quiser representar graficamente esta função, vamos começar por desenhar aqui a reta y igual a x, esta aqui representada a azul, para representar aqui o ramo aqui o superior, ou seja, para valores superiores ou iguais a zero. Desta função que eu aqui representei, eu vou ter de apagar esta parte da função, porque eu só quero esta representação para valores do zero ou superiores a zero, não é? Então, quer dizer que esta parte da função terá de desaparecer, ficando desta forma. Para o ramo de baixo, eu vou ter aqui a minha função y igual a menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares, o segundo e quarto quadrante. Esta reta que aqui está representada. E agora, só me interessa a parte desta reta em que os seus pontos têm todos a abscissa negativa, ou seja, fazemos desaparecer esta parte. E desta forma, vamos ficar com a nossa função f, tá bem? Que é a função módulo. Okay? Não é muito complicado entender isto, creio, mas se tiverem dificuldades aqui a perceber a função por ramos, não se esqueçam, ver a aula anterior. Claro que a esta função módulo que nós temos aqui, nós podemos aplicar transformações, translações,
Podemos também aplicar as dilatações, contrações, simetrias. Então, podemos movimentar esta função, ou seja, se estivermos a falar aqui da sua representação gráfica, podemos movimentá-la no nosso referencial cartesiano. E é isso que nós vamos ver agora para funções deste tipo. Então, vamos considerar como sendo a nossa função inicial, que é a função módulo f de x, igual ao módulo de x. E o que nós vamos fazer é pegar nesta função e vamos escrever a função ax menos b mais c. Ou seja, vamos aplicar transformações para obter o gráfico deste tipo de funções. Aqui também é importante recordar a aula de transformações de funções, tá bem? Também fica na descrição deste vídeo uma aula em que falo unicamente sobre as transformações, os vários tipos de transformações que nós podemos ter. Então, vamos considerar a nossa função inicial, que é f de x igual ao módulo de x. E vamos começar por aplicar a esta função uma translação. Então, neste caso, a função f que está aqui desenhada, ela deslocou-se para a direita 2 unidades. Ou seja, nós aplicamos aqui um vetor, e este vetor, vou representá-lo desta forma, o vetor u, que tem de coordenadas 2, 0. Ou seja, todos os pontos que pertencem à função f deslocaram-se 2 unidades para a direita. Isto aconteceu com todos os pontos, ou seja, este ponto passou para aqui. E aconteceu o mesmo com todos. Então, houve aqui uma translação horizontal da esquerda para a direita. Neste caso, ficamos então com a função g de x, que é fx menos 2. Okay? Translação para a direita. Então, este b que aqui está vai provocar uma translação horizontal. Muito bem. Então, nós conseguimos, a partir da função f, obter a função g. Estou aqui a fazer por partes. Primeiro fiz aqui uma translação horizontal, claro que pode ser também para a esquerda, não tem que ser para a direita, depende aqui do valor que colocamos aqui ao pé do x, não é? X menos 2 é uma deslocação para a direita, se for x mais 2 já seria uma deslocação para a esquerda. Agora, o que é que nós podemos também fazer? Podemos provocar aqui contrações ou dilatações. Neste caso, o que é que aconteceu à função g? A função g estava nesta posição e agora é como se a tivéssemos espalmado contra o eixo do x. Provocámos então aqui uma contração, ou seja, multiplicámos esta função, neste caso por 1/2. Os valores passaram todos para metade. Podemos ver aqui que este ponto tem de coordenadas 0, 2 e agora passou a ter as coordenadas 0, 1. Ou seja, as imagens reduziram para metade. Daí eu estar aqui a multiplicar por 1/2. Então, este A que aqui está, ele vai provocar uma dilatação ou uma contração desta forma. Neste caso, foi uma contração. Temos ainda aqui uma outra transformação que envolve este C, que neste caso é uma translação vertical. Ou seja, aplicamos aqui este vetor, que vou chamá-lo vetor V, que tem de coordenadas 0, 1. Ou seja, houve uma deslocação do gráfico da função f de baixo para cima de uma unidade. Todos os pontos, todas as imagens sofreram um aumento de uma unidade. Ou seja, este 1 que aqui aparece. Então, o C é uma translação, está associado aqui a uma translação vertical. Agora que já conseguimos entender então aqui as transformações associadas à função módulo, podemos ainda escrever uma função deste tipo sem utilizar o símbolo de módulo. Ou seja, escrever esta função, tal como foi feito anteriormente com a função módulo fx, em que conseguimos escrever sem utilizar o símbolo de módulo, né? Utilizamos uma escrita desta forma, em que o valor fica exatamente o mesmo se for superior ou igual a 0 e simétrico se for um valor inferior a 0. Como é que nós vamos escrever esta função sem usar aqui o símbolo de módulo? Já vai ser aqui, no fundo, um exemplo prático de como fazer. Então,
nós temos de pensar ou vamos pensar da mesma forma. Se o que está dentro do módulo, neste caso é o x mais 2, for positivo, então a expressão fica toda igual, não vou alterar nada. Então eu vou escrever do seguinte modo, fica 3, x mais 2 menos 4, ou seja, o x mais 2 fica exatamente igual se for um valor maior ou igual a 0. Ou seja, se este valor for positivo ou igual a 0, eu não vou alterar, tal como fiz aqui. Ele, se for positivo ou igual a 0, fica exatamente o mesmo. No entanto, se esse valor for um número negativo, então o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de trocar de sinal ao que estava dentro do módulo. Então vou escrever desta forma. Então fica 3 e este sinal aqui para escrever o simétrico. Uma vez que se o x mais 2 é negativo, então o módulo é o simétrico desse valor. Então menos, não é? Tal como aqui também aparece um menos. E agora o que nós podemos fazer é simplificar toda esta expressão. Podemos então aplicar a propriedade distributiva, ficando 3x mais 6 menos 4. Podemos escrever que o x é maior ou igual a menos 2. E aqui vamos multiplicar, podemos logo fazer aqui a multiplicação tudo ao mesmo tempo, do 3 e do menos, ficando menos 3x menos 6 menos 4. Se o x for um valor inferior a menos 2. Podemos só terminar aqui de simplificar, fazendo as somas ou subtrações em falta. 6 menos 4 é 2. Se o x for superior ou igual a menos 2. E aqui menos 3x menos 10 se o x for inferior a menos 2. Então, conseguimos escrever esta função que tinha o símbolo de módulo, conseguimos escrevê-la sem utilizar esse símbolo, não é? E ficou, então, uma função por ramos. Também temos aqui um exemplo prático de como fazê-lo. E, basicamente, é muito semelhante para todas as outras situações que venham a ter. Por último, vamos voltar aqui aos gráficos e vamos ver o que é que acontece a uma função quando nós aplicamos um módulo. Ou seja, vimos o exemplo da função f de x, em que era o módulo de x, okay? Em que escrevemos por ramos, se for um valor superior ou igual a 0, menos x se for um valor inferior a 0. Então, se nós agora tivermos uma função g, que é o módulo de f de x, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, fica o próprio f de x se o f de x for superior ou igual a 0, ou fica menos f de x se for negativo. Então, se eu tiver esta função f, e eu agora quero representar a função g, que é o módulo de f de x, ou seja, tudo o que são imagens positivas ficam exatamente iguais, que é o que diz a função. O módulo fica exatamente a própria função f de x se for positivo ou igual a 0. Ou seja, todas as imagens positivas ou iguais a 0 não alteramos nada. Apenas aquelas que são negativas nós vamos transformá-las em positivas. Então, o que acontece é que esta parte em que as imagens são negativas, ela vai desaparecer e vai passar para a parte de cima. Okay? As imagens negativas são transformadas em positivas. Desta forma, nós vamos obter a função g. Tá bem? Então, o que era positivo não alteramos, só alteramos aquilo que estava abaixo do eixo do x. Basicamente, é o que estiver abaixo do eixo do x, nós vamos fazer uma reflexão de eixo ao x. Passa então para a parte superior. Vamos então ver aqui só a função inicial e a função final. É isto que acontece. Um outro exemplo, se nós tivermos assim uma função f, então nós, aqui a parte negativa, toda ela vai ser refletida no eixo OX, ficando então a função g desta forma. Espero que tenham conseguido entender o que é que foi aqui abordado. Não se esqueçam de praticar, fazer muitos exercícios para que tudo fique mais fácil. Subscrevam aqui o canal e acionem o sininho para ver todas as novidades que vão sair. Tá bem?